Boa tarde, igreja, a graça e paz, a paz do Senhor, ou a paz, né, como alguns falam. Amém? Eu sei que você já foi cheio de Deus aí através do ministério de louvor. Deus já te pegou aí por dentro, amém, queridos? Ou não, amém? Quem está cheio de Deus? Quem quer mais de Deus? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Fico feliz por você estar aqui. E aproveite e olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: que bom que você veio hoje. Isso é só o começo. Amém? Ainda bem que eu vou pregar primeiro, porque depois eu ficaria no estreito. Né? A gente entrega o recado de Deus e deixa os outros aí que vão quebrar tudo. Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, verso 7. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Eu acredito que desde ontem eu tenho visto a manifestação do Espírito Santo aqui neste lugar. E eu tenho convicção de que nessa tarde eu estou pregando para adoradores. Amém? Tem algum adorador aqui? Não ouvi. Tem algum adorador aqui nessa tarde? Aleluia. Então eu creio que é para você essa palavra. Amém? Eu quero pregar em cima de um tema: o coração de um adorador. Amém? O coração de um adorador. Aí talvez você pergunte: mas se a conferência fala sobre renovo, o que tem a ver adoração? Tem tudo, querido. Não dá para ser renovado se não adorar. Amém? Então, o texto, o verso 7 do capítulo 16 diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Porém, o Senhor olha para o coração. Queridos, no capítulo de número 13, no verso 14, o texto ali relata que Deus já havia rejeitado Saul e já havia encontrado um outro homem para governar Israel segundo o seu coração. Amém? Então nós estamos diante aqui desse texto que esse homem era Davi. O próprio texto aqui relata, né? Lá na frente nós vamos ver Samuel ungindo Davi. E a Bíblia fala, queridos, que Deus se agradou tanto de Davi, que o verso de número 13 diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou sobre Davi. Todos nós sabemos que no Velho Testamento o Espírito vinha, usava a pessoa e saía. Vinha sob medida. Mas a Bíblia fala aqui que desde aquele dia, daquela unção que foi derramado o óleo sobre a vida de Davi, o Espírito se apoderou de Davi. Tomou ele por completo. E queridos, nada mais do que a gente está falando sobre o coração de um adorador usando o personagem, a história de Davi. Amém? O texto de Provérbio 4, verso 23, fala que de tudo o que nós devemos guardar o nosso coração. Amém? Jeremias capítulo de número 17, verso 9, fala que o coração do homem é enganoso. Provérbios de número 23, versos 26, diz que: filho meu, dai-me o teu coração. Deus está falando para você nessa tarde: filho meu, dai-me o teu coração. Agora, por que Deus quer o seu coração? Por que Deus quer o meu, quer o nosso coração? Porque Mateus capítulo de número 6, verso 21, diz que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se o meu tesouro é o Espírito Santo, se o seu tesouro é Jesus, então o Espírito Santo, Jesus, o Pai, ele não terá somente o teu coração, ele terá a tua vida por completo. Amém, queridos? Se você der o teu coração, a tua vida para ele, ele não vai ter só o teu coração, ele vai ter a tua vida
o teu ministério, a tua família, tudo que você fizer está sobre a vontade de Deus. Amém? Você conhece a história de Davi melhor do que eu, acredito. Apesar que eu gosto muito de pregar sobre Davi, me identifico porque eu sempre procurei ser um adorador como Davi foi. Mas o que me chama mais a atenção, porque os estudiosos dizem que a altura de Davi era 1,62 m. Perdão, 1,60 m. Como eu tenho 1,61,999 alguma coisa, eu me identifico muito com Davi, né? Glória a Deus. Queridos, nós sabemos a história de Davi. Em um tempo de luta, de dificuldade, em um tempo que Israel estava vivendo sobre uma ameaça dos filisteus, quando um homem, um gigante, na verdade, Davi nunca chamou Golias de gigante, né? É a Bíblia que fala de um gigante, porque Davi nunca olhou para Golias e o considerou um gigante para ele. Muitas vezes nós olhamos para as dificuldades e nós já vamos logo titulando de gigante na nossa vida. Mas aquele povo de Israel, juntamente com o próprio rei Saul, temeram o gigante. Temeram aquele homem de quase 3 metros de altura. Não tiveram coragem de enfrentar. Por 40 dias a Bíblia fala que o gigante Golias, ele gritava pedindo: dá-me um homem, dá-me um homem. Se fosse uns dias de hoje era até perigoso ele gritar isso, né? Belo dia, Jessé, ele enviou seu filho para levar alguns presentes, alguns alimentos para os seus outros filhos, para o rei. E a Bíblia diz que ele estava naquele cenário de conflito. O povo sendo ameaçado, o povo de Israel sendo ameaçado pelo aquele gigante, pelo inimigo. Então Davi se aproxima dos homens e pergunta o que está acontecendo. E disseram que quem vencesse aquele gigante, o rei, ele tirava todos os impostos da casa do pai daquela pessoa e ainda daria a princesa, a filha, para casar. Davi viu que era algo legal. Então ele aproveitou, em tempo de crise, num tempo de luta, num tempo de dificuldade, Davi aproveitou a situação para crescer na vida. Talvez o tempo que nós estamos vivendo, querido, não é tempo para desistir, não é o tempo para desmotivar, mas sim um tempo para avançar, prosseguir, para vencermos na vida. Pastor Sandro pregou ontem à noite aqui que nós vamos dar fruto aonde Deus nos plantou. Amém? Queridos, nós lendo o capítulo 17, a gente vai ver que o irmão mais velho de Davi, Eliabe, ele, ao ver Davi conversando com um soldado, ele o desprezou Davi. Ele disse: o que tu queres aqui, eu bem conheço a presunção do teu coração. Ele achava que Davi era um oportunista, queria se aproveitar. Então, a Bíblia fala que Davi não deu moral para Eliabe, deixou ele falando só. Davi, ele é levado até o rei Saul, e ali Davi disse: olha, o teu servo, ele já lutou contra contra urso, o teu servo já lutou contra leão, e eu defendi as ovelhas de meu pai. Esse circunciso não é nada, eu vou derrotar. Saul também desprezou, talvez a estatura de Davi, talvez o tamanho de Davi, por não ser conhecido talvez. O rei Saul disse: olha, garoto, esse gigante é guerreiro desde a mocidade, você é apenas um menino. Quando Davi vai para a batalha, queridos, depois que Saul dá a armadura, a espada, as armas, e o texto diz no verso 39 do capítulo 17 que Davi não conseguia se mover com aquela arma, aquelas armaduras, não pôde se mover com aquilo. Então Davi decidiu usar as próprias armas, ou seja, as armas, ferramentas que Deus havia dado para ele. Quando Davi vai de encontro ao gigante, o gigante também menospreza Davi. Por acaso sou eu algum cão para tu vir contra mim com pau? Eu vou te matar e eu vou dar a tua carne para os corvos, para as aves do céu. Queridos, quando o gigante vai para cima de Davi, amedrontando Davi, em vez de Davi correr, em vez de Davi fugir, a Bíblia diz que Davi foi para cima do gigante. Davi, ele tirou a sua funda e algumas pedras e ele correu para cima do gigante. Talvez nesses dias, eu não sei,
você esteja enfrentando alguma luta, algumas dificuldades, e a tentativa é desistir, é ir embora, é abandonar tudo, é entregar célula, é entregar discípulo, é parar com o pastoreio, é parar com o discipulado, porque o gigante está se levantando, está te colocando medo, mas o Senhor manda te dizer nesta tarde que Ele é contigo, Ele vai te dar vitória, e todo gigante que se levantar contra a tua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Muitos acreditam que o leão e o urso foi uma preparação para o gigante. Mas nós entendemos, querido, que o gigante foi mais uma prova que Deus colocou à frente de Davi. O urso e o leão são aquelas lutas, aquelas batalhas, aquelas dificuldades que nós enfrentamos no particular, que ninguém vê, porque a Bíblia não relata que ninguém viu Davi vencendo o urso e o gigante, a não ser ele mesmo mencionando. Mas o gigante todos viram. Os gigantes são aqueles problemas que todos estão vendo nós passarmos. O gigante, na verdade, é só mais uma prova para Deus entregar as nações. Porque depois que Davi venceu o gigante, querido, todas as nações que se levantaram contra Israel, se levantaram contra Davi, Deus entregou em suas mãos. Davi foi crescendo, Davi foi sendo admirado. A Bíblia diz que foi criado até canção para Davi, e aquilo enciumou Saul, e Davi ia se destacando, e Davi ia crescendo. Assim, querido, como muitos de nós temos crescido, muitos de nós temos avançado no reino de Deus, muitos de nós temos nos destacado. E aí, é nesse momento de crescimento, de destaque, é que muitas vezes nós perdemos o nosso coração. É muitas vezes que nós, nesses momentos de glória ou vanglórias, de aplauso, de reconhecimento, é que a gente vai perdendo a essência, a intimidade com o Pai. Davi foi um grande salmista. Davi, a Bíblia fala que Davi, ele vencia batalhas só dedilhando a harpa. Certa vez, Saul estava endemoniado, a única pessoa que pôde expulsar o demônio de Saul foi Davi tocando a harpa. E nós estamos aqui, querido, diante de um homem vitorioso, um homem segundo o coração de Deus. Mas observe uma coisa. A fama, o sucesso, desfocou Davi. Talvez a igreja de Davi foi crescendo. Talvez a célula de Davi foi crescendo. Talvez todo mundo queria ser discipulado somente por Davi. E aquilo ali talvez foi roubando o coração de Davi. O coração que um dia Deus pediu para ele: filho meu, dai-me o teu coração. Muitas vezes, querido, nós que um dia entregamos o nosso coração para Jesus, um dia nós fizemos declarações chorando: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Que oramos, que passamos horas e horas em nossas orações, no nosso TSD, jejuando. Com o decorrer do tempo a gente vai negligenciando nessa área, porque nós estamos muito ocupados, porque temos que pregar, temos que supervisionar, temos que fazer uma coisa e outra, e vamos deixar de lado a principal e a mais importante coisa de nossa vida, que é a intimidade com o Pai, a intimidade com o Espírito Santo. E a Bíblia fala, querido, que Davi, todos os exércitos que se levantaram contra Davi, todos foram vencidos. Mas um dia, no capítulo 11 de 2 Samuel, a Bíblia fala que num tempo que os reis saíam para as guerras, que os reis saíam para as batalhas, Davi ele enviou Joabe, Davi enviou Israel, talvez até a arca foi, Deus foi, mas Davi decidiu ficar em Jerusalém, Davi decidiu ficar em casa. E o pior é que o verso 2 do capítulo 11 diz que Davi começou a observar, a ver Batseba, a mulher de Urias, que estava tomando banho, estava nua. Aí algumas pessoas às vezes acreditam assim: pô, se Davi não tivesse ido, se Davi tivesse ido, talvez não tivesse caído. Queridos, nós acreditamos, nós sabemos disso, que ninguém
vai dormir santo e acorda profano. Talvez ali foi estratégia de Davi. Decidiu de propósito ficar somente para pegar a mulher do seu soldado, um dos valentes de Davi, que está mencionado no meio dos 37 valentes. Talvez Davi há tempo, há anos, sei lá, semanas ou meses, há dias, Davi vinha observando Batseba. Davi foi desfocando aos poucos, não foi de uma hora para outra. Talvez, queridos, a gente vai desfocando, a gente vai tirando o foco, o olhar da cruz, tirando o foco de Jesus e começa a olhar para as coisas que estão em nossa volta. E as coisas bonitas que têm nos chamado a atenção. Porque a Bíblia diz que Batseba era muito formosa. E ali foi roubando o coração de Davi. O homem segundo o coração de Deus agora está com o coração desviado do propósito, da vontade, dos sonhos de Deus. Aquele homem que o próprio Deus fala através do profeta Natan que iria dar muito mais coisas para ele. Ele troca as promessas de Deus, ele troca os sonhos de Deus, ele troca toda uma história que Deus tinha para ele por causa de uma paixão, de um coração desviado. Aquele que tinha um coração de um adorador, aquele que salmodiava, aquele que adorava, aquele que chamou a atenção de Deus, agora está completamente desviado, desfocado, desmotivado, sem ânimo, sem vontade de adorar. Talvez a vontade de Davi, querido, era entregar o reino. Talvez a vontade de Davi era passar o reino de Israel para outra pessoa. Simplesmente porque foi deixando de adorar. O Salmo de número 32. Verso 3 diz assim: enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. A NVI fala que o seu corpo ia defiando. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O teu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Queridos, Davi foi vivendo com aquela culpa, mas não tinha coragem de confessar. Davi sabia aonde estava o erro, mas ele tinha, talvez o orgulho foi tomando o lugar da adoração, da intimidade, da paixão por Deus. Ele poderia pedir ajuda, ele poderia pedir socorro, mas Davi chegou a um patamar que era talvez uma humilhação para ele pedir ajuda. E aí, como o texto fala, os seus ossos iam doendo, o seu corpo ia definhando, Davi ia se acabando, e a mão de Deus, ele dizia que a mão do Senhor estava sobre ele, e ele não podia mais viver daquele jeito. Eu não sei se tem alguém que se encontra nessa situação, tentando lutar, mas está sem força, porque lá atrás começou a fazer errado. Talvez passa pela mente, pelo coração, que é melhor entregar, é melhor parar, do que se renovar, pedir ajuda ao seu discipulador, ao seu pastor, ao seu líder. Mas Deus é tão misericordioso, queridos, tão misericordioso, que Ele envia o profeta Natan até Davi. Talvez hoje eu seja esse profeta Natan na tua vida, para falar que é um tempo de renovo para a sua vida, é um tempo de acordar, é um tempo de pedir ajuda,
É um tempo de dar a volta por cima. Imagine, lembre-se, quantas pessoas estão abaixo de você? Quantas pessoas têm olhado para você como uma referência? Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? O profeta Natan chega com uma história que você conhece também. A história de um viajante. E que o homem rico tinha pegado a ovelhinha, a única ovelhinha do pobre. E tinha matado e feito um jantar e dado para o viajante. Davi, ele fica revoltado. Olha a reação de Davi aqui no capítulo 12 de 2 Samuel. Verso 5 diz assim: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Querido, observe que Davi estava desviado. Davi estava longe de Deus. Davi há tempos que não tinha mais intimidade com Deus. E sabe o que é que acontece? Um homem, uma mulher que está longe de Deus, ele vai liberar sentença de morte para as pessoas. Todo homem que quer liderar sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, em vez de ele ajudar, ele vai ferir, ele vai matar. A Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso. Mas quando Moisés tentou liderar um homem, a pessoas, gente, sem a presença de Deus, ele feriu, ele matou um egípcio. A Bíblia fala, querido, lá no livro de Isaías, do 1 ao 5, que o profeta Isaías, ele vinha em uma acusação perante a nação. Ele olhava para todos os lados, ele vinha apontando o dedo dele de profeta: ai de ti, ai de ti, ai de ti que passa a noite em bebedice, ai de ti que se prostitui, ai de ti, ai daquilo. Ele vinha jogando um fardo em cima do povo, em cima da nação. Quantos homens, quantas mulheres se encontram nessa situação? E aí a pergunta é: a gente pode fazer a obra de Deus sem conhecer a Deus? Sim ou não? Não, pois a Bíblia fala que o profeta Samuel, ainda quando era garoto, ele vestia o éfode de linha e servia na casa do Senhor sem conhecer a Deus. Tem muitos líderes por aí, queridos, servindo a obra sem conhecer a Deus. E sabe o que é que acontece? Quando a gente quer servir a Deus sem conhecer a Ele, a gente não vai aguentar. A gente vai entregar célula, a gente vai entregar discípulo, a gente vai desistir, a gente vai para o mundo, a gente não quer saber, a gente não vai suportar, porque sem a presença de Deus não dá. Sem uma intimidade com o Espírito Santo não dá, porque é Ele que nos dá força. É Ele que nos fortalece. A gente até tenta e vai tentando, mas chega um momento que não dá. Lá na igreja, quando alguém chega para mim falando assim: pastor, eu quero entregar a célula, eu não dá mais. A primeira pergunta que eu faço para ele é assim: meu filho, há quanto tempo você não está orando? Há quanto tempo que você não está orando? Não estou orando não, você não está orando. Se você estivesse orando, se você estivesse quebrantado, se você estivesse na unção, na intimidade, você não estaria entregando o céu, você não estaria entregando discípulos, você não estaria abandonando o chamado que Deus te entregou. O profeta Isaías, ele vinha apontando todo mundo: ai de ti, ai de ti. Só que no capítulo 6, ele teve uma visão. Verso 1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No momento que Isaías, ele vê Deus, ele vê a glória de Deus, ele muda. Por quê, queridos? Porque a glória de Deus, ela reflete as nossas mazelas. A glória de Deus é como esse espelho que está aqui à minha frente. Toda vida que eu me aproximo de Jesus, do Espírito Santo, a glória dele vai
refletir os meus erros, as minhas falhas, as minhas dificuldades. Mas toda vida que eu me afasto de Deus, eu começo a ver as minhas qualidades e passo a avistar, a ver o defeito dos outros. Daí eu começo a dizer: ai de ti e ai de ti. Porque quando a gente está longe de Deus, a gente libera a sentença de morte para os outros. Mas quando a gente está próximo de Deus, com o coração de adorador, a gente se comove com a dor do outro, a gente vai ajudar o outro, a gente está disposto, se for possível, dar a vida pelo outro, porque a gente está parecido com Jesus. Quando o profeta Isaías tem aquela nítida visão da glória de Deus, ele diz: ai de mim. Porque a glória refletia os defeitos dele. Ele tinha um defeito. Sabe qual era o defeito dele? É o defeito de muitos crentes: a boca. Muitos crentes que murmuram, que não é o seu caso, graças a Deus. Muitos crentes que falam de pastor, muitos crentes que falam de líder, muitos crentes que falam até do discipulador. O profeta fica desesperado e diz: ai de mim, porque vou perecendo. Ele sabia que ele ia morrer, porque ele viu a glória de Deus. Ele viu a sua fraqueza, ele viu que ele era falho. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que foi que o Senhor fez, querido? Quando ele confessou, o Senhor enviou o serafim pegou lá com um tenaz, uma brasa, e tocou nos lábios do profeta. E ele ainda disse: a tua iniquidade foi arrancada, e os teus pecados foram perdoados. Provérbio 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca... Você conhece, porque eu tenho certeza que você já falou isso para os seus discípulos. Você já viu o seu pastor pregando isso. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Era isso que Davi estava sentindo. Era isso que Davi estava passando lá no Salmo de número 32. Enquanto eu encobri o meu pecado, enquanto eu escondi os meus ossos, o meu corpo ia defiando, os meus ossos iam se acabando, eu não aguentava mais. Eu precisava confessar, eu precisava liberar, eu precisava voltar um adorador. Quando o profeta Isaías confessa o seu pecado, ele diz aonde era o seu problema, a sua dificuldade. Deus enviou o serafim. Talvez se o pecado, o problema de Isaías não fosse os lábios, fosse os olhos, o serafim tinha tocado os olhos. Querido, se os teus olhos estão te tirando da presença de Deus, pede para o Senhor tocar nos seus olhos. Se é a tua mente que está te levando para pornografia ou coisas desse tipo, pede para o Espírito Santo tocar a tua mente, as tuas mãos, o que for. E aí, querido, é quando o verso 8 diz assim, para o profeta Isaías, capítulo 1. E depois disto, outra tradução diz, depois disso, eu ouvi o Senhor falando: quem há de ir por nós? Eu sei que você já ouviu, cantou, chorou, ouvindo aquele louvor da Aline Barros, como farol. Usa-me a mim, eis-me aqui. Mas muitos de nós têm levantado a mão, querido, sem ter um entendimento, sem ter uma profunda intimidade com Deus. Levantamos as mãos e vamos, somos enviados. E aí depois a gente chega dizendo que não era aquilo. Se enganou, estava equivocado. De duas uma, ou Deus é doido, ou a gente que é irresponsável. Mas só depois que aquele homem foi curado, perdoado, só depois disso que o Senhor, ele ouviu a voz do Senhor: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? O que ele estava dizendo é: quem irá me representar na terra? Quem irá representar o Pai, o Filho, o Espírito Santo na terra? Quem irá? E aí o profeta Isaías diz: eis-me aqui,
Usa-me a mim. E para isso era necessário um renovo a cada dia. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Hoje nós estamos numa conferência. Mas a conferência ela continua amanhã, ela continua domingo, ela continua segunda, ela continua terça, ela continua quarta, ela continua semana, ela continua o mês, ela continua todos os dias lá no teu quarto. Porque se a gente fosse viver de conferência em conferência, meu Deus do céu. Volte comigo aí para 2 Samuel. Davi ele libera a sentença de morte para ele mesmo. Observe que Davi longe, Davi cheio de Deus, Davi ele ajudava as pessoas. Quando ele assumiu o trono, ele lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonathan, seu amigo, filho de Saul. Ele disse: há alguém da casa de Saul para que eu haja com ele de benevolência. Aí Ziba diz: um aleijado chamado Mefibosete, ele manda buscar. Mas Davi desviado, Davi afastado, ele diz: esse homem é digno de morte. O coração de um adorador que estava desfocado. Queridos, se nós pretendemos cuidar do corpo de Cristo, do reino de Deus, sem intimidade com o Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Nós vamos ferir a igreja, nós vamos ferir a noiva. Em vez de ajudar, nós vamos maltratar, vamos ferir ela. Quem está me entendendo aqui? E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Olha Davi falando. Verso 11 diz assim: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa. Quando Davi ele libera essa sentença de morte, isso ia atingir a vida dele. Porque Davi disse que esse homem ele tinha que morrer, ele tinha que restituir 4 vezes mais. Se você fizer uma conta de quantos filhos Davi perdeu, você vai ver que foi 4. O filho do adultério, Absalão. O outro, Aminon. E o outro que Salomão, que ele mandou Salomão matar. Me ajuda aí. Adonias. 4. E ele falou: é digno de morte. Agora, querido, lá dentro de Davi, ele estava vivendo uma crise, uma luta, uma dificuldade. Porque Davi, ele queria voltar a ser aquele adorador. Antes de Davi morrer, no capítulo de número 23 de 2 Samuel, Davi, ele vai citar o nome de um por um dos seus valentes. No verso 15, Davi, ele vai mencionar o nome de 3 dos valentes. 3 homens que um dia, ele teve vontade, desejou de tomar água da cisterna de Belém, de Jerusalém. O que era isso, querido? Que vontade era essa? Era sede que Davi tinha? Sim ou não? Não, porque a Bíblia diz que quando os homens trouxeram, Davi derramou. O que Davi estava falando, o que Davi estava expressando, era que lá na cisterna, lá perto da porta, em Belém, Davi tinha uma harpa. E aquela harpa, Davi, ele dedilhava, ele fazia os mais lindos salmos para Deus. Era lá naquela cisterna que Davi adorava a Deus. É lá naquela cisterna que Davi tinha intimidade profunda com Deus. Foi lá no passado, antes da fama, antes da glória, que Davi era um verdadeiro adorador, que Davi não se cansava de adorar. E toda a glória foi roubando Deus de Davi. Como está o seu coração? Como está o seu coração? O seu coração ainda é um coração de um adorador? Quanto tempo você tem passado na presença de Deus? Qual foi a última vez qual o último dia que você leu a Bíblia?
Uma pesquisa feita diz que os pastores brasileiros, eles oram 15 minutos por dia. 15 minutos. Se o pastor ele ora 15 minutos, imagine as ovelhas. Um dia eu estava na minha casa, isso era em outubro, sentado no chão, resolvendo algumas coisas, ouvindo uma mensagem no celular, e eu vi um testemunho de um pastor, que ele falava que ele tirava as suas primeiras horas do dia para Deus. Eu fazia o meu TSD à tarde, e às vezes eu falhava devido a algum compromisso, alguma coisa, porque a gente é assim, a gente deixa Deus em último plano. Todo dia eu fazia as minhas orações de 15 minutos, de agradecimento, todo dia. Levantava, ia no banheiro, voltava e orar. E quando eu vi aquela história, aquele testemunho, eu comecei a chorar. E disse: Senhor, a partir de janeiro, isso era em outubro, a partir do dia 1º de janeiro, eu não vou dar mais os meus primeiros minutos para Ti, eu vou dar minhas primeiras horas. Aí eu ouvi aquela voz dentro de mim: por que deixar para janeiro se você pode fazer amanhã? Eu vinha dormindo tarde, me acordando 8h30, 9 horas. Eu ia dormir 2 horas. Dia seguinte eu coloquei o celular para despertar. 10 para as 6. O celular despertou 10 para as 6. O celular despertou 6. O celular despertou 6h10. O celular despertou 6h20. Aí foi quando eu fui me levantar. Porque o despertador ele nos acorda. Agora quem tem que levantar é você. O Espírito Santo ele te acorda. Mas somos nós que temos que tomar uma posição, uma atitude. Dia seguinte, tocou, me levantei. Depois disso, o celular nem toca mais, eu já me levanto. E aí eu vou orar, enquanto meus filhos estão dormindo, minha esposa ainda fica lá deitada, eu vou orar. Aí tem hora que eu fico rindo só. Aí eu misturo, acho que você já passou por isso, você mistura risada com lágrima. E aí você mela tudo. Ai, como é gostoso, não é? Se mela todo. Mas é bom. Aí você vai vendo tanto. E um dia eu estava orando: Deus, eu sou tão falho. Eu sei que eu não presto, Deus, eu sei disso. Por isso que eu te chamei. Às vezes a gente quer ser tanta coisa. O Espírito Santo, hora para outra, me lembrando de onde me tirou. De onde eu vim, lá do interior, que nem no mapa tem essa cidade. Não procure, você não vai encontrar, Cabatã. Uma terra tão, tão, tão distante. Eu lembro um tempo que meu pai me chamava às 5 da manhã para mim entrar dentro de uma lagoa, atolando a minha perna até aqui na lama para tirar capim para dar para os bezerros. Eu tinha um sonho, querido. Eu tinha um sonho, porque meus pais moram no interior, não é na cidade amontada. Eu tinha um sonho de conhecer a minha cidade. Eu vim embora para Fortaleza sem conhecer a minha cidade. Depois disso que eu conheci. Eu tinha um sonho de conhecer os estados do Brasil. A primeira viagem que eu fiz fora de Fortaleza foi para a Alemanha, para a Europa. E Deus tem feito promessas na minha vida que quando eu vejo eu estou em crise, eu começo a olhar para as coisas, tudo errado. A única coisa que me resta é lembrar das promessas. Porque a Bíblia diz que as promessas de Deus todas têm um sim e um amém. Se Ele me prometeu, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir todas elas na nossa vida. Davi tinha promessas. Davi sabia que tinha promessas. E para ele receber as promessas de Deus todas se cumprir, ele tinha que voltar a ser um adorador. Agora, como ele ia voltar a ser um adorador? Aí foi quando Deus não enviou o profeta. E o profeta diz: esse homem é você, Davi. Davi tinha tudo para matar, porque Davi era um guerreiro também.
para acabar com a vida de Natan ali naquele momento, ninguém sabia. E se soubesse, ele era o rei. Saul mandou matar todos os profetas, ou quase todos. Mas em vez de Davi se levantar contra o profeta, contra o homem de Deus, Davi, ele reconheceu, Davi, ele assume, e Davi começa a se render. Davi foi vendo que não dava para ir contra Deus. Não adianta querermos lutar contra Deus. Em vez de Davi, eu imagino, em vez de ele puxar a espada para matar Natan, Davi foi se rendendo, dobrando o seu joelho diante do profeta e reconhecendo que sem Deus não dá para ir para lugar algum. Será que você pode fechar seus olhos? Será que nesta tarde você pode falar para Ele: Senhor, eu me rendo na Tua presença. Fala para Ele. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, fala para Ele, aonde é que você precisa ser tocado nessa tarde? Aonde você precisa ser tocado nessa tarde? Lembra quando você adorava o Senhor, que você chorava na presença do Senhor, que você falava para Ele: Senhor, eu não quero mais nada a não ser estar na Tua presença. Aleluia, Jesus. O Senhor te chama nessa tarde para você se render a Ele. Sozinho não dá mais. A Ti, Senhor. Tire tudo aquilo que está te roubando da presença dEle. Eu me rendo. Tudo aquilo que está roubando você da presença dEle. A Ti, Senhor. Eu largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Adora a igreja. Eu largo tudo. Se você sabe cantar, cante esse louvor como forma de adoração, de oração. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Essa oração, pede ao Senhor e arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Vê se há em mim, Senhor, vê se há em mim algo que não te agrada. Senhor, e arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Salmo de número 51. Salmo de número 51. Quando Davi ele é confrontado, Davi ele faz uma oração. Depois ele escreve em salmo. Ele esquece que o profeta está perto dele.
Ele esquece quem está na sua volta e ele faz uma oração. Salmo de número 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me o meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sobre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fez conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que quebraste. Os ossos que estavam quebrados, o corpo que estava definhado. Davi agora está gritando, ele está confessando, ele está pedindo perdão a Deus. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus. Escute, cria, olha a oração de Davi. Talvez essa seja a oração que alguns precisam fazer nessa tarde. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito reto. O coração puro e um espírito reto. Renovo de Deus. Você precisa de um renovo de Deus. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Olha o que Davi fala: não me lances fora da tua presença. Por favor, Deus, não me lances fora da tua presença. Não retiras de mim o teu espírito. Tira tudo. Tira o reino, tira a coroa, tira a riqueza, tira a glória, tira o nome, tira o reconhecimento, tira os elogios, os aplausos. Só não retiras de mim o teu espírito, Deus. Só não retiras de mim o teu espírito. Não me deixa sair da tua presença. Não me deixa, querido. Há muito tempo eu aprendi, antes eu fazia minha oração: Deus, não retira de mim teu espírito. Um dia eu aprendi que às vezes sou eu que saio da presença dele, não ele, porque ele sempre está do meu lado. E quando eu me afasto, quando eu me distancio, ele vem batendo no meu coração: meu filho, abre o coração, deixa eu entrar, deixa eu fazer morada aí. Olha o que Davi diz: torna a dar-me, Senhor. Davi andava triste, Davi andava cabisbaixo, Davi ele entrava e saía, como algumas pessoas que se afastam de Jesus, até vai para a igreja, mas vai triste, que era tão alegre, chegava, cumprimentava, agora chega, senta lá no final, acha até ruim quem cumprimenta. Davi andava triste. Olha o que ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi estava afastado, Davi estava perdido. Ele disse: Senhor, me dá a alegria da tua salvação. Sustente-me com um espírito voluntário. A NVI fala: com um espírito pronto a obedecer, com um espírito pronto a obedecer a tua palavra, a tua vontade. No final, o profeta fala assim para Samuel, para Davi. Depois dessa oração, queridos, o profeta Natan diz assim para Davi: então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, e não morrerás.
e não morrerás. Por quê, querido? Porque Davi pediu um coração puro, e que o seu espírito fosse renovado. Quem está precisando de um renovo? Eu todos os dias preciso. Então sai do seu lugar, vem aqui. Agora o profeta Joel, quando ele chega para o povo, quando o profeta Joel ele chega para a nação de Israel, ele diz assim: ei, Deus não quer mais saber desse negócio de rasgar as vestes. Chegou o momento de vocês rasgar os vossos corações. Rasga os vossos corações diante do Senhor. Rasga o coração diante do Senhor. Adore, adore, adore. Adore, adore. Se rasgue. Se rasgue. Ei, você aqui não é nada mais do que filho, do que filha de Deus. Então, se joga nos braços dele. Se derrame, se rasgue por inteiro. Se joga na presença dele. Seja cheio, seja renovado. Seja renovado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o renovo de Deus. Seja tocado aí onde você está. Receba em nome de Jesus. Seja cheio. Que o seu ministério seja renovado. Que a sua família seja renovada. Ei, que os teus filhos biológicos e teus filhos espirituais sejam renovados no Senhor. Eu sei que você veio buscar aqui um renovo, como eu também vim buscar um renovo de Deus. Então seja renovado nesta tarde. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra de ti. Se derrama por inteiro, mas peço que não liga para quem está do teu lado. É só você e ele agora. É só você e Deus. Se você quer se ajoelhar, se ajoelha. Quer sentar, senta. Quer deitar, deita. Quer rolar, rola. Quer chorar, chora. Quer rir, pode rir. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Sinta a presença dele. Oh, meu Deus do céu, ele está aqui nesse lugar. Seja cheio em nome de Jesus. Seja cheio, 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 cheio. Cheio, cheio. Receba o renovo. Receba o renovo de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra de ti, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Fala pra ele, fala que você não sabe mais viver sem ele. Você não sabe estar em outro lugar se não for na presença dele. No santo dos santos, em todo lugar. Seja cheio Não aí atrás. sabe viver. Seja cheio de Deus. Cheio de Deus. Receba o renovo. Receba o perdão de Deus. Clamar pela glória. Você tem muita coisa para fazer ainda no reino de Deus. Ele já Tem muitas pisou. vidas para ganhar e para cuidar. Muita. O teu tempo não acabou. É só o começo. No santo dos santos. Os gigantes que vêm se levantando é só para te preparar para um desafio maior. Os gigantes da dificuldade que você está enfrentando é uma preparação para algo maior da parte de Deus na tua vida, no teu ministério.
clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Se vai clamar pela glória, a glória de Deus. Glória. Espírito Santo, nós nos submetemos ao que o Senhor quer fazer conosco nesses dias. Oh Deus, oh Senhor, oh Deus.